Um. Sejam muito bem-vindos! Fala, comunicadores, tudo certo com vocês? Deixa eu ajustar aqui. Destravar a nossa comunicação, falar melhor em público, o que você deseja para destravar a sua comunicação? Qual é a sua dificuldade? Como você quer se comunicar melhor? Eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação. Já ajudei diversos profissionais em várias áreas profissionais a se comunicarem melhor em público, falar sem medo, falar com confiança e destravar essa timidez. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, o que você quiser aí sobre comunicação, fala comigo, faz a sua pergunta para a gente tirar aí a sua dúvida e te destravar. Fechado? A live começou agora. Então vou esperar uns minutinhos aí para poder entregar para o pessoal, avisar o pessoal de que eu tô na área, comecei segunda-feira e já vai fazendo a sua pergunta. Traz aqui a sua dúvida, o que você precisa melhorar na sua comunicação, porque essa live é para isso. É para você destravar, falar melhor em público, se comunicar com confiança, vencer a sua timidez. Tem gente que não tá na internet por timidez. Hoje eu gravei um áudio. Eu não sei se foi um áudio, é que é tanto conteúdo que eu fico gravando, mas eu acredito que foi um áudio que eu enviei para o pessoal sobre essa questão de você não se comunicar. É bem incoerente você desejar algo na sua vida e o seu comportamento ser totalmente diferente. É bem incoerente você falar que quer destravar a sua comunicação, mas você não faz uma única atitude para isso. Você precisa entender esses pontos. Se eu quero me comunicar bem, logo a minha primeira ação para mostrar para o universo que eu quero é você procurar melhorar sua comunicação. Mas, Rony, como é que eu faço isso? Fazendo o meu treinamento. Eu tenho um desafio, um curso de oratória em formato de desafio de apenas R$ 47. É só você clicar aqui no link da bio. Você pode destravar a sua comunicação em até 4 semanas. Você tem acesso por 1 ano à plataforma. Então, olha só, é uma maneira de você destravar a sua comunicação de maneira prática. Tem vários exercícios, várias técnicas para você destravar essa comunicação. Então, hoje, galera, hoje a gente só pode ter desculpas ou ser dominado pelo medo. Agora, entenda o seguinte, se você quer melhorar sua comunicação, prove isso para o universo. Eu sempre digo aqui, não adianta você desejar. Um monte de gente deseja todo santo dia. Eu desejo me comunicar melhor, eu quero falar melhor em público. Isso daí, milhões de brasileiros acordam desejando. Agora, quem vai lá e faz? Quem é que vai lá e treina a comunicação, entra no desafio do professor Rony, entra no desafio do professor e destrava a comunicação? São poucos. A maioria fala que quer, mas são poucos aqueles que realmente põem a mão na massa e estão dispostos a destravar. E você que está passando agora aqui na live, talvez estou falando com alguém que é um excelente profissional, que quer se comunicar aqui na internet, mas tem alguma trava. Professor, eu tenho uma autossabotagem, eu me saboto o tempo inteiro, eu tenho aquela síndrome do impostor, que é quando você sente que não é boa ou bom o suficiente. Me diz se você passa por isso. Professor, eu estudo, mas sinto que não sou bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente para compartilhar um conhecimento, para abrir um perfil aqui e falar sobre essa minha profissão. Muita gente passa por isso, galera. Eu também, por um tempo, quase não entrei aqui na internet e quase não comecei a minha profissão como professor de oratória porque eu não me achava bom o suficiente. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês. O Resiliência aqui disse eu. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês. Vocês nunca serão verdadeiramente bons se não começarem, galera. Enquanto vocês não começam, vocês nunca serão bons, entendem isso? Professor, eu quero ser um profissional reconhecido. Eu quero ser conhecido e reconhecido. Mas você não aparece. Olá, Fernanda, tudo bem? Vai fazendo a sua pergunta aí, hein? A live aqui é sobre comunicação, como se comunicar melhor, falar melhor em público, oratória. Tira a sua dúvida aqui que eu tô aqui para ajudar. Todo mundo aqui, viu, pessoal? Então vamos lá, você quer ser conhecida e reconhecida no seu mercado de trabalho, como um profissional, só que você não aparece. Aí fica bem complicado você realizar o desejo de ser uma profissional reconhecida se você não se mostra. E algo que eu disse para os meus alunos, deixa eu ver se está anotado aqui, deixa eu ver em que papel eu anotei. Isso,
Eu anotei no papel aqui uma das lives que eu comentei assim: você precisa aparecer. Você não precisa de mais um curso, de mais uma certificação, de mais uma viagem internacional para poder validar aquilo que você estuda. Não, você não precisa de nada disso. Você precisa aparecer. Anota essa palavra aí. Você só precisa aparecer. Porque na comunicação, no marketing, existe uma máxima que você deve carregar. O mais visto vence o melhor. Ah, isso daí é injusto, professor, mas é a verdade. Tem muita gente que não é a melhor. Não é o melhor profissional, não é o melhor professor, não é o melhor administrador, não é o melhor. Mas é o que aparece. É a pessoa que liga a câmera e se mostra, fala sobre o produto, o serviço que ela oferece. É um vendedor que, ao invés de estar apenas na loja, ele liga a câmera e fala com as pessoas ali. Nós estamos na era da comunicação, galera. Nós estamos na era da digitalização, da conexão mundial. Eu até comentei com vocês que eu tenho pessoas que vêm aqui direto na minha live. Tem gente que vem da Holanda, já teve gente aqui da Alemanha, já teve gente da Angola, Portugal. Olha isso! Você não tem mais barreira, entende? Eu estou falando hoje para o mundo. Eu posso alcançar o mundo da minha casa ligando a minha câmera. Então imagina só, essa oportunidade não existia há 20 anos atrás? Talvez menos, há 10 anos atrás não existia essa oportunidade? Acho que até 15. Até 15 anos atrás não existia essa oportunidade que você tem agora. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Olha o que a Fernanda falou. Eu amo conversar e às vezes tenho que ficar calada porque outras pessoas também têm que falar. Normal, normal. É a galera aí que fala... somos nós que falamos mais que a boca, ô Fernanda. Eu também... Eu sou do tipo... O meu tipo de personalidade é o ambivalente. Já ouviram falar? Eu sou ambivalente, Fernanda. Em alguns ambientes eu sou muito calado, as pessoas juram que eu sou tímido, que eu sou na minha introvertido. Agora, nos ambientes onde eu me sinto mais à vontade, que eu estou com os meus amigos, aí eu sou tagarela e falo mais que a boca, eu vou falando por cima de todo mundo, depois que eu lembro que eu tenho que deixar os outros falarem também. Então vamos entrando aí, galera. Boa noite, turma. Boa noite, Lourdes. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu tirar aqui. Pronto. O que mais, galera? O que vocês... Fernanda, eu tenho um curso em formato de desafio. Todas as lives que eu posto aqui, eu sempre ofereço para o pessoal. Se você quer destravar 4 pilares da sua comunicação, ó, a Lourdes aqui, tem 2 Lourdes aqui que são desse desafio, hein? E você vai adorar conhecer elas lá no grupo também. Fernanda, eu tenho um curso de oratória em formato de desafio para você destravar em até 4 semanas, mas você tem acesso à plataforma lá por 1 ano. Em até 4 semanas, se você passar pelos 4 pilares, você pode destravar esses pilares da sua comunicação. Clareza, olha só, primeiro é desbloqueio mental, Fernanda. Desbloqueio mental para você aprender a controlar as suas emoções, aprender a se comunicar com confiança e vencer o medo, aquele medo do julgamento quando você vai falar em público. Segundo pilar, clareza na fala e organização de ideias. Terceiro pilar, convicção, para você falar de maneira convincente, persuasiva, oferecer produtos, serviços, falar suas opiniões com convicção. E o último, linguagem corporal confiante. Ele é apenas R$ 47,00, Fernanda. É só você vir aqui, ó. Tá vendo aqui essa bolinha onde está meu nome? Clica nela que você vai entrar no meu perfil. Aí no meu perfil tá lá, o link tá lá na bio. É só você ir no meu perfil que o link tá na bio. Você entra lá, é apenas R$ 47,00. E a Lourdes aqui, ó, o curso é ótimo. A Lourdes sempre que pode tá aqui sendo a minha garota propaganda, né, Lourdes? Para oferecer aqui para vocês, pessoal. E tem muitos alunos ali que destravaram bastante. O desafio... Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, o desafio ele não foi pensado para você ficar estagnado em milhares de aulas. Tem gente que fala assim, eu quero fazer um curso de 300 aulas. Você não termina e você nem aplica. O desafio é aulas estratégicas, exercícios práticos para você colocar a mão na massa, hein? Porque a minha visão, pessoal, quem já entrou no desafio, quem está me conhecendo por agora, ou quem já participa das minhas lives há um tempo, já percebeu. A minha visão é oratória se aprende fazendo.
Então eu não quero perfeccionismo. Eu não quero que o meu aluno entre no desafio para falar perfeito. Eu quero que ele entre no desafio para falar, para destravar. Porque a evolução da nossa comunicação é fazendo, é colocando a mão na massa. Vamos fazer uma analogia bem bonita aqui. Imagina que agora a sua comunicação é um pedaço de barro. Olha só a analogia que eu vou fazer. Imagina só que a sua comunicação ela é um pedaço de barro. Você já viu um oleiro? O oleiro que prepara ali o barro, aqueles vasos de barro? Imagina que a sua comunicação é essa e você está sendo o oleiro. Quando você entra no desafio, aplica as técnicas de comunicação, todos os dias faz um exercício para melhorar, você liga a câmera e aparece, você grava um vídeo para a internet ou então uma live. Não, professor, eu não quero aparecer na internet, mas você começa a se expor para falar em público. Você está moldando esse pedaço de barro. O pedaço de barro é a sua comunicação. Cada vez que você toma uma ação, você está melhorando esse vaso de barro. Até chegar um nível que um dia você vai modelar tanto esse barro que ele vai se transformar num lindo jarro, num lindo vaso. Assim que deve ser o trabalho da sua comunicação. Se eu quisesse perfeição, nem eu estaria aqui. Não existe perfeccionismo na comunicação. Existe o seguinte, você ter clareza do que quer dizer para as pessoas, clareza de com quem você quer falar. E se você tiver a clareza de quem você é, do seu conteúdo, da sua mensagem, da sua verdade, as pessoas querem ouvir a sua verdade. Claro, eu posso ajustar diminuindo vícios de linguagem? Com certeza. Eu posso melhorar a minha postura corporal, os meus gestos, as minhas expressões, o meu tom de voz. Claro que você pode melhorar. Mas é aos poucos. Não é de uma vez. Você precisa, você é o oleiro, vai cuidando ali do vaso de barro até um dia ele ficar todo modelado e você avançar na sua comunicação. Lembrando, não é perfeccionismo, viu? Nem existe também essa de perfeição. Vocês sabiam que até os vasos de barro, por mais que eles aparentam assim toda aquela beleza e perfeição, mas eles têm a imperfeição deles, galera. Todo vaso de barro tem alguma coisa que falta ajustar ali, mas mesmo assim você compra. Mas nenhum vaso de barro é perfeito. Deixa eu ver o que mais. Venha que não vai se arrepender. Pronto, Fernanda? Eu tirei sua dúvida, Fernanda? Se você quiser entrar para destravar a sua comunicação, é só entrar no meu perfil aqui, e o link tá lá na bio. Galera, enquanto vocês não vão fazendo perguntas aí, lembrando, eu sempre vou respondendo vocês. Mas eu quero falar hoje sobre uns pontos. Eu coloquei aqui no meu papel hoje, no meu roteiro, lembrando algo aí para vocês. Eu sempre tenho um roteiro, papel, caneta e roteiro. Olá, boa noite, Elci. O curso é ótimo, o professor é muito dedicado e atencioso aos alunos. Fico feliz por isso, Lourdes. Deixa eu ver aqui, galera, deixa eu só ajustar. Parece que minha câmera tá caindo, sei lá. Deixa eu ver aqui, pronto. Galera, eu quero falar para vocês alguns pontos aqui. Lembrando, se você tiver dúvida, faz a sua pergunta. Mas eu quero trazer um ponto importante aqui para você. Você sabia? Eu admiro muito quem fala bem. JRS, como é que eu posso te chamar? É Júnior? Ou é João? Ou é Jane? É o quê? JRS. Eu sempre admirei quem fala muito bem. Sempre, sempre, sempre. Era meu sonho, porque eu era muito tímido, travado. Pessoal, eu gaguejava para falar, eu falava com a voz trêmula. Sabia que poucas vezes eu vi Josias, olha aí, Josias. Josias, eu poucas vezes vi pessoas com a voz trêmula, poucas vezes mesmo. E olha que eu já dei aula para muitas pessoas, mas quando eu falava em público, eu tinha uma voz tão trêmula que eu parecia aquela mulher da Top Term, sabe? Que tinha a voz bem tremendo. Eu até falo brincando que parece que eu tinha engolido uma ovelha, de tanto que eu falava mal e me comunicava mal. Aí eu pensei assim, poxa, é tão bom ver pessoas que se comunicam bem. Eu sempre admirei pessoas eloquentes, que falam bem. E quando eu digo falar bem, eu não falo falar difícil, viu, galera? Não é falar difícil demais, palavras difíceis, não. Mas é aquela galera que tem um pensamento na cabeça, ela consegue transmitir isso para você, você consegue entender e você consegue ser motivada por aquilo que ela disse. Nossa, isso para mim era tão bonito. E sempre na minha cabeça a comunicação era um poder. Josias, na minha cabeça sempre a comunicação foi um grande poder.
E aí eu coloquei na minha cabeça de que eu queria aquilo. Eu queria esse poder. Num primeiro momento eu achava que era dom. Ah, você nasce com o dom para se comunicar bem. Só pessoas que nascem com o dom falam bem. Aí eu murchava, sabe? Ficava assim, poxa, eu não tenho dom. Depois que eu aprendi que oratória e comunicação não é dom, é treino. Mas você precisa estar disposto a treinar muito, repetir muito. Não é pouco não, viu? Não é só você ir lá, falar, pronto, já estou pronto. Não, não é só fazer uma live e achar que está pronto. É igual na academia. Olha a analogia aí, é igual na academia. Você não consegue um bíceps no primeiro dia, do dia para a noite. Você só vai conseguir um bom bíceps de ficar assim, ó, fortão, depois que você passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 ano, você começa a ter resultados. Olha, Jéssica, cheguei aqui, ó, tô chique agora, pronto. Já estou internacional, a Jéssica falando direto da Holanda. Sim, me ajudou, gratidão. Fernanda, quero te ver lá. Ele é investimento único, viu? Um único investimento de R$ 47,00, menos que um hambúrguer, menos que uma pizza. É só você entrar lá e você tem acesso por 1 ano, tem grupo exclusivo no WhatsApp, você vai gostar muito. Estou viciado neste curso. Como tenho aprendido com você, continue sempre. Obrigado, obrigado. Olha como eu fico feliz, galera. Vou tirar print aqui, viu? Eu sempre tiro print porque isso me motiva muito. Inclusive, assim, Elcio, não sei se você viu, lá no grupo eu compartilhei com o pessoal sobre um livro para vocês identificarem as habilidades de vocês. Esse livro me ajudou muito, clareou muito aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu acabei identificando naquele livro e deu o resultado para mim, porque ele vem com um código. E aí você entra no site do livro e identifica quais são suas habilidades. E eu identifiquei as minhas, que é de desenvolvedor. Eu tenho alto índice de desenvolvedor, ou seja, eu gosto de treinar, desenvolver pessoas. Eu de verdade fico muito feliz, assim, o que me deixa extasiado é ver gente evoluindo. Os meus alunos do desafio sabem como é. Toda vez que eles compartilham uma pequena ou uma grande evolução, eu fico extasiado, feliz demais e comemoro. Só falta abrir um champanhe e eu comemoro junto com a pessoa. Então eu gosto disso, eu gosto de ensinar, gosto de pegar um tema, destrinchar o tema e facilitar para a pessoa. Eu costumo dizer assim, que eu gosto de pegar o conhecimento, mastigar e entregar em forma de papinha para o meu aluno, para ele só ir lá e engolir. Essa habilidade é minha desde criança. Mas eu sempre ignorei isso. A gente ignora o óbvio, galera. Às vezes você está aí estagnado, você não sabe para onde ir porque você está ignorando o óbvio, sabia disso? Então toma cuidado com o óbvio que você está ignorando. O que mais aqui? Sim, ajudou, gratidão. Cheguei, que bom. Fala, Kátia, tudo bem? Comecei ontem, uhul! Olha aí a Jéssica. Começou ontem. Perfeito, perfeito. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, já que tem uma galera do curso que está aqui, eu quero comentar algo. Eu não sei se é com você, viu? Você que está aí no curso, você que está no desafio aqui, ó, no meu desafio. Uma coisa que eu fico pensando, porque isso já aconteceu tanto no presencial quanto no online. Sabia que as técnicas que as pessoas mais ignoram são aquelas técnicas ligadas ao controle emocional? Por exemplo, o PPE. Lembra do PPE? Que é a preparação para a exposição, todo aquele passo a passo para você se preparar antes de se expor. Muita gente ignora aquilo. E lá tem técnica de respiração, técnica de controle mental, pensamento positivo. Pessoal, tudo eu vou falar para vocês. Não é uma coisa ou outra. Eu estou falando agora só com quem é do desafio, viu? Olha o que eu estou falando para você. Quando você pega o PPE, que é aquela preparação pré-exposição, às vezes eu chamo de PPA também, preparação pré-apresentação. Desde o primeiro exercício do PPE até o último, tudo ali já está cientificamente comprovado. Você está utilizando técnicas de psicologia, neurociência para você controlar as suas emoções. Ó, assim, eu mesmo nunca pensei na preparação, achava que tinha que ir com a cara limpa. Não. Tem que ter um ritual. Eu tenho alunos, ou Jéssica, que já palestram para, sei lá, centenas de pessoas, milhares de pessoas. Eu tenho um aluno que ele já palestra aí para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. E ele segue à risca o passo a passo que eu criei. Aquela ferramenta lá que eu ensinei para vocês por apenas R$ 47,00,
Eu tenho aluno que eu crio com ele a preparação pré-exposição dele e ele me paga 5 mil. Teve gente que já me pagou 7 mil de mentoria. E vocês têm esse acesso lá. Eu fui bem generoso com vocês ali, viu? Porque muita gente ignora isso. A pessoa pensa, ó, igual a Jéssica comentou, a pessoa pensa assim, ah, tem que ir de cara limpa ali. Não. Você tem que ter uma preparação mental, uma preparação de respiração. Respiração é pro dia a dia, tá, galera? Se você conseguir fazer respiração profunda todo dia, você vai se ajudar. Que nós temos o melhor pro 47. É verdade. Ó, hoje mesmo eu já fechei uma mentoria com outro aluno, e mentoria porque é com o meu tempo, tá, galera? Mentoria, geralmente o investimento é maior porque a pessoa tem meu tempo exclusivo ali para ela. E sempre eu ensino essas ferramentas. E eu pensei assim, mesmo sendo um desafio com um investimento bem pequeno, eu não quero deixar esses alunos sem essa preparação. Porque de verdade, e eu sei que muitos ignoram, viu, Jéssica? Ixi, como tem gente que ignora. Oi, Márcia, tudo bem? Se você já quer entrar no meu desafio, ó, ele é apenas R$ 47,00, é um curso de oratória em formato de desafio, com exercícios práticos e ferramentas poderosas para você. É só você entrar aqui no meu perfil, clicar no link e entrar lá. Então, eu não falo isso para vocês para parecer assim, nossa, o Rony está nos entregando, olha só, algo que muitas pessoas pagam muito caro. É porque é a verdade mesmo, galera. O PPE e o PPA, eu coloquei lá para vocês porque muita gente ignora a preparação pré-apresentação, a preparação pré-exposição. E os meus alunos que já palestram para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, eles usam aquele instrumento ali. Eu tenho um aluno que a gente definiu junto com ele qual era a música preferida dele. Olha só, você pode fazer isso porque já está lá no desafio. Ele escolheu a música preferida dele, ele selecionou, sabe aquele PDF que eu mandei para vocês de pensamentos e afirmações? Ele selecionou quais eram as 5 principais dele. Ele sempre utiliza a melhor roupa dele e ele faz aquele aquecimento vocal, por exemplo, pra, tra, crá, pré, tre, cré, exercícios lá que eu ensinei para vocês. Ele faz esse passo a passo 10 minutos ou 5 minutos antes de qualquer apresentação. E você tem lá no desafio para você. E por que eu comentei isso? Porque muita gente ignora. Fiz faculdade, não consigo apresentar meu TCC. Márcia, entra no desafio. É o melhor investimento, deixa eu garantir aqui para você. É o melhor investimento que você vai fazer em 2026 por apenas R$ 47,00. Eu tô cheio de alunos aqui, ó, de alunas que fazem o desafio. Eu já tenho alunos que estão palestrando, que não palestravam, estão palestrando. Alunos que estão fazendo lives aqui no TikTok, gravando vídeos, vendendo, aparecendo. Então entra lá. Essa sua dificuldade, ó, já no primeiro pilar você vai destravar. Porque você tem essas travas para se comunicar, você vai ter essa ferramenta que eu estou comentando aqui com o pessoal para controle emocional. Então, galera, deixa eu subir aqui minha cadeira. Então, pessoal, eu não sei porquê, mas me deu essa vontade de comentar aqui, Jéssica, o Lourdes, todo mundo que está aqui. Muita gente ignora essa ferramenta. Muita gente ignora a ferramenta PPE. E deixa eu falar para vocês, essa ferramenta, ela também é utilizada por muitos atletas olímpicos. Sabe a visualização positiva que eu ensinei lá para vocês? E as afirmações positivas? Dificilmente você vai ver um atleta olímpico que não utilize aquilo lá. Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, se puder eu até vou enviar no grupo, mas tem diversos vídeos de atletas olímpicos fazendo essas técnicas. A técnica da mentalização positiva, da visualização, da afirmação, e tem a técnica do... esqueci uma técnica que está lá dentro. É a visualização positiva, deixa eu ver o que mais... afirmação positiva, tem uma outra lá, que eu esqueci agora. Mas todo aquele passo a passo vocês têm que utilizar. Acho que foi por mim, porque eu ignoro. Não ignora. A partir de agora, Jéssica, você vai pegar aquele material que está lá, que tem o material das afirmações. As afirmações, elas precisam ser específicas. Eu já vou dando uma dica para vocês. Não adianta você falar assim, ó, eu vou falar bem, eu falo bem. Não, não é a coisa genérica para você se mentir. Não, é aquilo que você sente que é específico. Olha, eu tenho capacidade de me comunicar bem porque eu estudei. Eu tenho capacidade de falar bem em público, porque aí você coloca o seu porquê. As pessoas vão gostar de me ouvir porque eu estou fazendo um curso de oratória. As pessoas vão gostar da minha comunicação porque eu estou me desenvolvendo. Você precisa utilizar isso.
Dá uma dica de oratória para gravar em frente às câmeras. Fica aí, cara, Nutella, como é que eu posso te chamar? Fica aí que eu já vou te passar essa técnica, tá? Nossa, essa é boa, né, Jéssica? Eu mereço ser ouvida e respeitada. Eu mereço ser ouvida e respeitada. Isso daí é para você trabalhar a sua percepção de valor. Porque tem muita gente que não se comunica porque ela não sente isso internamente. E eu vou te passar um conselho, isso para todo mundo aqui. Eu vou te passar um conselho. Dessas frases, escolhe apenas 5. Eu falei lá, são 3 ou 5, né? Uma coisa assim, geralmente é 3 ou 5 que eu falo. Não precisa ler tudo, não. São 3 ou 5 daquelas que mais impactam você. Eu sempre falo que você precisa repetir muito isso. Beleza, eu vou te passar essa técnica, fica aí. Eu sempre falo para a pessoa repetir muito, porque hoje a sensação de desvalor que a pessoa tem, a falta de coragem que ela tem, é um processo também de repetição. É porque ela passou desde a infância, adolescência, juventude se dizendo que não era capaz, de que ela não merece ser ouvida e respeitada. E mesmo que a pessoa não se fale verbalmente, está lá na cabeça dela. E as atitudes dela mostram isso. Então imagina só, se você passa boa parte da sua vida se afirmando isso se cristaliza no seu cérebro a ponto de ele acreditar e colocar isso como uma identidade. Então para você, traumas familiares também. Então para você cristalizar, Jéssica, olha agora bem para mim, para você cristalizar a nova identidade da Jéssica, a que merece ser ouvida e respeitada, de preferência, afirma isso para você ao acordar e antes de dormir. Ao acordar e antes de dormir. Para vocês terem uma ideia, tem uma frase que antes de dormir e assim que eu acordo, eu falo assim, eu uso tantas frases, deixa eu ver aqui qual é uma delas. É essa frase aqui, Acredito que algo maravilhoso vai acontecer comigo hoje. E aí, quando eu vou dormir, eu falo a frase assim: eu acredito que algo maravilhoso vai acontecer comigo amanhã. Eu acordo, acredito que algo maravilhoso vai acontecer comigo hoje. Eu vou dormir, acredito que algo maravilhoso vai acontecer comigo amanhã. Eu tenho que projetar isso para mim. Então, toda vez que você se falar, eu mereço ser ouvida e respeitada, fala isso antes de qualquer apresentação. Vai gravar um vídeo, inspira, expira, e aí você se diz, Jéssica, eu mereço. E não é assim, eu mereço ser ouvida e respeitada. Não. Eu mereço ser ouvida e respeitada. E com um sorriso no rosto, eu mereço ser ouvida e respeitada. Eu vou ligar essa câmera porque eu mereço ser ouvido e respeitado. Eu vou fazer uma palestra porque eu mereço ser ouvido e respeitado. Você tem que se afirmar isso por tanto tempo, porque no início eu te garanto, olha o que eu te garanto agora, eu te garanto que no início você não vai acreditar. Nossa, Rony, eu pensei que você ia falar algo positivo. Não, é a verdade. Eu te garanto que no início você não vai querer acreditar. Porque seu cérebro já está acostumado com o sentimento de desvalor, de desvalorização própria. Então, quando você começa a se afirmar que merece ser ouvida e respeitada, são 30, né? São quantas que eu passei lá? Nem lembro. Nem lembro quantas frases tem lá, acho que são 30. Eu mereço ser ouvida e respeitada, você pega outra e fala assim, eu tenho capacidade de falar bem e com confiança. Aí o cérebro pensa assim, você merece ser ouvida e respeitada. Você merece falar bem em público. O cérebro entra num conflito porque nós passamos muito tempo afirmando o negativo. Agora você vai ter que fazer o jogo inverso. E fazer o jogo inverso não é do dia para a noite. Por isso que eu te falo, pega aquelas afirmações lá. Que afirmações, professor? Se você não faz parte do meu desafio, você não sabe quais são as afirmações. É só entrar aqui, por apenas R$ 47,00 para você destravar a sua comunicação em até 4 semanas. Pega aquelas afirmações, escolhe 5, 3 a 5 e torne aquilo ali seu mantra para você se afirmar até seu cérebro cabeça dura aí entender. Muitas pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. O cérebro, quem? Cérebro maldito, né? Já ouviram aquela publicidade que dizia pôneis malditos, nananana. Tem gente que odeia esse comercial. Eu amava esse comercial. É igual o cérebro maldito, cérebro maldito. Uma hora ele vai jogar a teu favor, mas você precisa fazer um esforço muito grande no início, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda tá comigo aí, cara? Ele me respondeu o nome dele?
Cara Nutella, me diz aí. Gente, se você fez alguma pergunta aqui e eu pulei, por favor, faz a pergunta de novo, que aí eu te respondo. E Márcia, quero te ver lá, Márcia. Você vai destravar não só TCC, você vai apresentar muito bem em qualquer tipo de exposição em público. E lá tem até uma masterclass sobre como fazer apresentações em público. Me chamo Thiago. Olha, que nome bonito, Thiago. Eu acho que aqui é porque é o nome do teu perfil, né? Pronto, Márcia, você vai gostar. São exercícios práticos, você vai colocar a mão na massa. Tem grupo exclusivo no WhatsApp para você também compartilhar ali a sua evolução. Além de que eu entrego conteúdos extras. A galera só desses últimos 3 dias aí, dei uma dica ali para eles de livros. De um livro para eles desenvolverem a habilidade deles, descobrir qual é o talento. Hoje mandei um áudio espetacular também, que é de um podcast que eu criei ali um podcast para poder distribuir meu pensamento para as pessoas que querem ouvir ali, tá? Então entra lá, Márcia. Ô, Tiago, nome bonito, Tiago. Deixa eu te responder. Isso daqui que você me perguntou, que foi sobre... Deixa eu ver aqui. Oratória para gravar em frente às câmeras. Só me responde uma coisa primeiro. Você já grava? Você já aparece em vídeos ou não? Você quer aparecer? Me responde aí. Me responde essa pergunta aí. Você já grava ou está pensando em gravar? Nunca apareci. Perfeito. Obrigado pela resposta. Agora me responde outra. Você tem vontade de aparecer? Eu preciso eu preciso saber isso antes de passar a técnica. Você tem vontade de aparecer ou não? Só é curioso mesmo para destravar? Sim, opa. Então, primeiro conselho, entra no meu desafio, Thiago. É apenas R$ 47. Eu tô cheio de aluno lá que queria destravar aqui pro digital e agora já tá fazendo live na internet. Já tá fazendo live aqui no TikTok, vendendo no TikTok Shop, para você ter uma ideia. Então entra no meu desafio que você vai gostar muito. Mas eu vou te passar uma técnica agora aqui também. Para gravar em vídeos, olha o que eu vou te falar agora. Eu preciso te falar alguns óbvios. Para você ficar bom em gravar vídeos, você precisa, adivinha? Gravar vídeos, Thiago. Você fala assim, putz, professor, eu queria uma resposta mega inteligente aqui e você fala isso para mim? Segura aí. Primeiro ponto que você tem que fazer. Primeiro ponto já te disse, entra no meu desafio que você vai destravar 4 pilares e começar a aparecer na internet. Segundo conselho para você, não tem outra saída e outra maneira de você gravar bem vídeos se você não grava. Você precisa começar a gravar vídeos. E aí eu vou te passar agora um conselho de oratória para você começar a gravar vídeos para a internet. Primeiro ponto, anote isso daí, você vai criar um grupo no WhatsApp para você, para poder o seu cérebro entender que você quer tomar uma ação verdadeira sobre isso, tá? Você vai criar um grupo no WhatsApp só para você e você vai dar um nome para ele. Por exemplo, o Thiago destravar na internet. Ou você coloca Thiago Internet, ou você só coloca assim no grupo, destravar a internet. Ele é só para você, não é para você colocar ninguém ali. E aí o que você vai fazer? Você vai pensar num tema que você queira falar, já que você quer aparecer na internet, você vai pensar num tema que você queira falar e vai ali distribuir num papel um pequeno roteiro do que você deseja falar para as pessoas. E você vai gravar um vídeo de até 1 minuto. Professor, 1 minuto é muito para mim. Faz pelo menos um vídeo de 30 segundos, de 30 segundos a 1 minuto sobre um assunto que você gosta, queira compartilhar. Professor, eu quero vender um produto na internet. Finge que você vai vender nesse vídeo. Gravou? Você vai pegar esse vídeo e jogar imediatamente lá no seu grupo. Mas, professor, não é mais fácil eu deixar ele salvo na galeria do meu celular? Não. Sabe por quê? Porque quando você deixa salvo na galeria do seu celular, você dispersa o seu cérebro. Você manda para o cérebro assim, pronto, não vou mais me importar porque já está salvo. Quando você pega o vídeo que você gravou e joga lá no grupo, o seu cérebro entende que aquilo é sério. O cérebro entende que você está fazendo um passo a passo importante. Ele não está só na galeria, ele está no grupo do WhatsApp. Tá comigo aí, ô Thiago? Me diz assim, tô entendendo. Fala aí, ó. Me responde assim, tô entendendo. Só para eu saber se você está entendendo o passo a passo. E turma, se vocês são inteligentes do jeito que eu acredito que vocês são,
Vocês estão anotando esse passo a passo que eu estou passando para o Thiago aqui, hein? O Thiago sumiu? Raptaram o Thiago? Ah, sim, ele disse sim aqui. Eu que me perdi. Pronto. No momento, você não vai gravar vídeos perfeitos. Você só vai pensar num tema, gravou 30 segundos a 1 minuto, gravou, manda imediatamente para o grupo. Depois, você vai deixar esse vídeo de molho. No outro dia, você vai fazer uma pequena análise do seu vídeo. Primeiro ponto que você tem que analisar. Eu fui claro? Eu consegui ser claro naquilo que eu transmiti? E quando eu falo de clareza, é tanto na linha de raciocínio quanto na sua fala. Eu consegui ser claro? As pessoas entenderiam isso aqui? Entenderiam? Ok. Analisa teus vícios de linguagem. Teve muito vício de linguagem? Tipo, teve muito vício de linguagem? Como é que estavam as tuas expressões faciais? Tá vendo que você não precisa ser um especialista de oratória como eu sou especialista em oratória e comunicação, mas você não precisa ser um especialista para analisar algo que você precisa melhorar. E aí você compartilhou no grupo no outro dia apenas, porque no mesmo dia, deixa descansar ali aquele vídeo. No outro dia, analisei isso. Se você teve clareza na sua fala, se conseguiu passar a mensagem de maneira concisa e como estavam suas expressões, o teu tom de voz, se você tem vícios de linguagem, pronto. Analisei, professor. O que você vai fazer? O próximo passo exige mais coragem. Você vai pegar esse vídeo, ou se você quiser gravar um outro vídeo, sem perfeccionismo, Thiago, e você vai compartilhar com alguém da sua confiança. Aí já é um passo mais doloroso para a maioria das pessoas. Alguém da sua confiança para analisar, só para você perguntar assim, olha aí para mim, vê se ficou claro essa informação, você conseguiu compreender? Só isso. Não é para a pessoa fazer uma análise crítica como se você estivesse no The Voice Brasil ou no Ídolos, não. Não, é só para você enviar para a pessoa. Olha, eu estou compartilhando esse conhecimento aqui, eu só quero que você olhe para me dizer se entendeu, se foi claro para você. Não é para a pessoa fazer uma análise completa. Esse primeiro passo é para você sentir autoconfiança já com alguma pessoa. E aí, depois desse passo a passo, se você quiser, pega um vídeo e começa a colocar na internet. Esse já é um passo mais desafiador. Professor, a principal técnica agora é eu ligar a câmera e começar a fazer? Mas professor, eu quero mais e mais técnicas, eu quero desenvolver minha linguagem corporal, eu quero desenvolver o meu tom de voz, a organização das minhas ideias, diminuir vícios de linguagem ou eliminar vícios de linguagem e também melhorar essa minha autoconfiança. Aí você está vendo que é todo um passo a passo, que são muitas técnicas, eu não conseguiria te passar todas aqui, mesmo que a gente estivesse fazendo um curso aqui online agora, não tem como eu te passar tudo. Se você quiser, tudo isso já está compilado com exercícios práticos no meu desafio de apenas R$ 47,00 para você destravar esses 4 pilares. O que mais agora você precisa de maneira gratuita é pegar a câmera, pensar no assunto, organizar esse assunto na sua cabeça e gravar. Começa a gravar até você pegar autoconfiança. E aí observa detalhes básicos. Por exemplo, eu tenho muito vício de linguagem? Vai tirando o vício de linguagem. Poxa, eu preciso melhorar minha postura diante da câmera? Melhora a postura. Eu acho que eu tenho pouca energia nos vídeos, parece que eu fico falando morto, sei lá. Melhora a energia, que inclusive, essa é uma das técnicas que eu ensino sobre pilares da supercomunicação. Um dos pilares da supercomunicação é você ter energia para falar. Tem gente que fala, parece que é morto, Thiago. Já viu, Jéssica, Lourdes, pessoal, todo mundo aí? Já viram gente que fala assim? Parece que não se importa. Vou passar hoje aqui para vocês. Gente, como vocês podem observar, eu estou muito feliz com a informação que eu vou passar agora para vocês. Olha a minha energia. Não, opa. Acorda aí. Quando você vai falar em público, você precisa de energia. As pessoas precisam sentir que você tem brilho, tem tesão pelo assunto que você vai passar. Não tem nada pior do que uma pessoa dizer que ama uma coisa, mas o seu tom de voz, a sua energia mostra que ela odeia aquilo. Parece que ela não gosta daquilo. Eu mesmo, galera, eu sou apaixonado por comunicação. A minha tendência é me comunicar morto. Vocês podem ver que se começar a passar de 1 hora a live, eu já começo a baixar a energia. Eu tenho a minha bateria social, me perdoem aí. Passou de 1h30, a bateria social já começa a ir embora, eu já começo a querer vazar da live. Por quê? Porque todo mundo tem a sua energia.
mas eu pego o máximo de energia possível, eu concentro as minhas energias e entrego o meu melhor para você. Porque falar em público não é sobre mim. Se fosse só sobre mim, galera, eu falava de qualquer jeito, eu me posicionava de qualquer jeito aqui. Eu falava mesmo sem vontade alguma de falar. Mas como a oratória não é sobre mim, é sobre vocês e o impacto que a minha informação causa em vocês, aí eu procuro melhorar meu tom de voz, as minhas ênfases, destaques que eu dou na minha voz, falar com um sorriso no rosto, porque ninguém veio aqui plena 8 horas da noite para ficar me vendo falar com cara de bunda. E todos esses detalhes eu procuro concentrar a minha energia e entregar o melhor para vocês. Às vezes eu falava monotônica, achando que era seriedade. Pois é, tem essa confusão, Jéssica. Tem gente que acha que falar no monotônico é mais sério. Não é monotônico, é tédio. Tédio é diferente de seriedade. Seriedade, tedioso. Seriedade, tedioso. A pessoa tem que evitar ser tediosa. Aí depois que todo mundo dorme, a pessoa quer reclamar, né? Ah, mas é que fulano não presta atenção. Mas, poxa, você é um sonífero. A pessoa fala de um jeito que parece que ela virou um maracujá na vida das pessoas. Faz todo mundo dormir. Eu não sei se é verdade, viu, pessoal? Eu amo maracujá. Eu bebo muito maracujá e não fico nesse sono todo, não. Mas, enfim, acho que vai de organismo para organismo, né? Foi só pensamento aqui intrusivo. Então pronto, Thiago, já segue esse passo a passo aí, vai por mim. Ah, Rony, quanto tempo eu faço? Faz isso por 7 dias. Por 7 dias, você vai pegar um assunto, pegar a sua câmera, começar a compartilhar de 30 segundos a 1 minuto, compartilha lá no seu grupo, é só para você, e vai fazendo esses pequenos ajustes. 7 dias aí para você. Se você quiser, depois de 7 dias, volta aqui. Pode vir todos os dias, mas o desafio, depois de 7 dias, volta aqui e me fala os seus resultados. Essa daqui eu ri, viu? Eu ri com respeito, Jéssica. Muitas pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. O cérebro, quem? Eu ri com respeito, viu? Ah, como eu já passei por isso na minha vida, misericórdia. Olha, eu sou muito expansiva, deixa eu ver aqui. Eu sou muito expansiva e expressiva quando é naturalmente e achava que ninguém levava a sério. Expansão, olha aqui, expansão e expressividade, elas não vão diminuir a sua autoridade. São outros pontos que diminuem. E acredito que pelas lives que você já participou aqui e no desenvolver do curso que você vai pegando algumas técnicas, você vai começar a entender, poxa, não é a minha energia. Não é que eu sou expansiva, expressiva. É que algumas palavras eu não utilizo de maneira adequada. Eu falo parecendo até que eu sou uma criança, porque tem gente que fala muito no diminutivo, joga muito a voz para dentro. Todos esses critérios, isso sim diminui sua autoridade. Agora você ser expressiva, expansiva, não, isso é o teu natural. Deixa eu contar algo aqui para você, Jéssica, vai servir para todo mundo. Temos 25 pessoas aqui. E antes de eu começar a minha história não, só um pequeno relato. Entra no meu desafio de apenas R$ 47 para você destravar. Mas sobre essa questão, quando eu comecei a dar aulas de oratória, entrou na minha cabeça que para eu ser respeitado, eu precisava ser muito sério. Muito sério. Aí eu colocava aqueles terno, gravata, e aí ficava sempre sério falando com as pessoas. Eu pouco sorria. Na minha cabeça, sorrir, eu ia dar uma brecha para as pessoas para eu não ser respeitado. Só que eu fiquei tão engessado que eu comecei até a imitar o professor que eu ia substituir. Eu comecei a imitar ponto por ponto porque eu imaginava assim, ele é a autoridade aqui em sala de aula. Então, se ele chegou a esse nível de autoridade, eu preciso modelar o jeito que ele é. E não, galera. Vocês podem até modelar a técnica das pessoas, vocês podem modelar um ponto ou outro da comunicação, mas agora modelar a personalidade da pessoa, aí não dá. E quando eu substituí esse professor, as minhas aulas estavam ruins. Mesmo eu sendo bom, as aulas estavam ruins, porque eu não estava sendo eu. Aí eu pensei assim, poxa, mas eu tô sendo sério, eu tô falando com mais seriedade aqui, e as aulas não estão rendendo. É porque eu não era eu. Eu sou muito mais expressivo, eu sou muito mais expansivo. Eu tenho a minha tendência de ficar nesse monotônico, mas na minha energia para dar aula, eu sou muito mais leve do que o outro professor. Eu não sou muito de piadinha, assim, sabe? De vez em quando eu faço vocês rirem aqui, mas eu não estava sendo eu dentro de sala de aula.
Eu tenho muito mais essa energia, essa pegada aqui. E aí eu pensei assim, eu tenho que mudar. Se eu não mudar isso daqui, eu vou desistir da profissão. E olha o que é interessante. Quando eu comecei a realmente usar mais essa minha expressividade diferente daquela imitação do outro professor, as aulas começaram a acontecer, muitos alunos começaram a encher a sala de aula. Poxa, olha o jeito que o Rony ensina, as coisas que ele traz aqui, a energia dele. E também começamos a fechar muito mais contratos de pessoas que iam para aulas experimentais e fechavam mais contratos. Porque eu decidi usar essa minha expressividade a meu favor. Então não caio no erro de achar assim, ah não, é que eu sou de tal área e eu preciso ser desse jeito. Eu sou de área tal e para poder transmitir muito mais autoridade eu preciso fazer assim. Não, você precisa ter esse meio termo. Onde eu falo, com quem eu falo, para quem eu falo, como é que é? Mas como é que eu posso utilizar o melhor do que eu tenho, da minha naturalidade, para transmitir esse conteúdo para essas pessoas? Porque tem pessoas que só vão aprender com o meu jeito de falar, Jéssica. E tem gente que só vai aprender com o seu jeito de falar. Uma vez eu disse isso daqui para vocês, tem milhares de professores aí na internet. Mas por que tem gente que escolhe entrar no meu desafio? Por que tem gente que escolhe fazer mentoria comigo? É porque ela se identificou de alguma forma, ou com o jeito que eu falo, ou com o jeito que eu sou também. Sabia que essa conexão é importante, da pessoa sentir assim, eu acho que esse professor vai ser bom para me ensinar. A minha didática, a pessoa prefere a minha didática do que a didática de outra pessoa. Ela prefere do jeito que eu vou mastigando e entrego para a pessoa do que de um outro professor. Mas isso sempre dentro da minha naturalidade. E eu uni o melhor do que tem da oratória, da comunicação para destravar a pessoa dentro daquilo que o Rony é. Casou isso daí? Pronto, você tem uma expansão para alcançar. E lembrando, ó, já que eu falo de dinheiro, sim, imagino, ainda mais nessa área aí. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Obrigado, Luciana, obrigado pelo Heart Me, obrigado pelos presentes, pessoal. Eu sempre esqueço, mas deixa eu falar aqui para vocês, ó. Tá vendo essa meta aqui? Eu tenho uma meta de 20 rosinhas. Se você tem rosinha aí para presentear o professor, eu aceito. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Não caiam na síndrome de Gabriela. Tem algo que eu sempre falo para o pessoal, principalmente para os alunos de mentoria, eu falo muito para eles isso. E eu quero dizer agora aqui para vocês. Eu não tenho pacto algum com o meu eu do passado. Nenhum. E eu quero que vocês tenham isso também. Eu quero que vocês tenham esse tipo de pensamento para vocês evoluírem na comunicação. Porque se você tem um pacto com o seu eu do passado, com o jeito que você era, se você tem uma ligação muito forte com o seu eu do passado, você não evolui na comunicação e vou te explicar o porquê. Muitas vezes, nós não queremos aplicar um exercício de comunicação e oratória, um exercício que o professor passou lá no desafio e aí você fica com vergonha de aplicar porque você tem medo de não ser você. Me diz aqui se alguém já passou por isso. Ah, Rony, eu não vou aplicar aquela técnica lá da persuasão ou uma técnica de modulação vocal ou uma técnica ali que você ensinou porque não sou eu. Porque essa pessoa não sou eu. Aí você entra num buraco perigoso. Porque na comunicação a gente não pode ter pacto com o eu do passado. O Rony que você conhece aqui agora, Jéssica, não é o Rony de 5 anos atrás. Tenha a plena, absoluta certeza disso. Não é o Rony de 5 anos atrás. Eu já faço coisas diferentes, já falo de comunicação de um jeito diferente. Quando eu comecei eu era muito mais engessado. Então, Lourdes, todo mundo que está aqui, ó, todo mundo agora, são 25 pessoas. Não tenham pacto algum com o seu eu do passado. Porque para você se tornar a pessoa que deseja na comunicação, você precisa estar disposta a soltar a mão dessa Jéssica do passado e dar a mão para uma nova Jéssica, que vai falar de um jeito diferente, que vai usar a expansividade dela a favor dela, mas com novas técnicas. Com uma técnica de oratória. Poxa, professor, a minha voz é monótona. Agora eu estou acelerando, desacelerando a minha fala. Agora eu estou dando ênfases, destaques em algumas palavras. No início você vai se sentir esquisito, esquisita. Mas vença essa barreira. A principal barreira também na comunicação que as pessoas não conseguem ultrapassar, elas não conseguem vencer a barreira, eu vou explicar para vocês.
É a barreira de parecer ser diferente ou estar diferente para quem elas conhecem. Me diz se você tem esse medo aqui. Ó, assertiva, sem medo. Me diz se você tem esse medo. De você, por exemplo, ter um novo estilo de comunicação. Ou Jéssica, todo mundo que está aqui, ó. De você ter um novo estilo de comunicação. E do Neida, a outra pessoa que te conhece, ela vê algo diferente em você. Ela fala assim, ô Lourdes, mas você tá diferente. Eu não sei explicar, mas por que você tá falando assim? Por que você tá falando desse jeito? Por que você tá falando mais... E às vezes a pessoa não comenta isso por mal, mas você leva pro mal. Olha o que eu vou repetir agora. Nem sempre a pessoa fala isso por mal. É porque ela tá vendo algo diferente em você agora. Mas a nossa tendência é levar pro mal. Ih, verdade. É melhor não utilizar aquela técnica lá do desafio do professor, não. Porque eu tô esquisita. Ó, achar que estamos nos achando. Tem esse também, os familiares se afastarem, achar que tá se achando. Mas tem 2 pontos aqui, ô Jéssica. E se eles acharem mesmo que você está se achando? E outra hipótese. E se isso for coisa só da sua cabeça? Se você já tem provas de que isso acontece, o que você vai fazer? Qual é o controle que você tem sobre isso? Nenhum. Mesmo sendo familiar, mesmo sendo pessoas próximas, nós não podemos cometer o crime com a gente de não evoluir, porque nós estamos com medo de alguém se afastar, de achar que eu estou me achando. Se a pessoa acha que eu estou me achando, infelizmente ou felizmente o problema é dela. Eu não posso me compactuar com ninguém e nem comigo mesmo se eu mesmo ou a outra pessoa estão me impedindo de evoluir de alguma forma. Não posso. Eu não posso. Os meus parentes, eles me conheciam de um jeito, agora eles sabem que eu sou assim. E eu não tenho vergonha. Como é que eu vou ter vergonha da minha evolução? Ah, esse Rony tá se achando aí gravando vídeo na internet. O Rony se acha porque agora ele fala assim, assim, assado. Olha, aí você começa a pensar, eu tenho controle sobre isso que a outra pessoa tá pensando? Não. E outro detalhe, eu não tô perdido. Se eu tô me achando, então eu me acho mesmo. É melhor eu me achar do que eu me perder. Olha que filosofal. Rony tá se achando. É melhor eu me achar do que eu me perder. Ou continuar me perdendo naquilo que eu não quero. Então eu me acho mesmo. E não tem problema não. Eu não posso compactuar com o meu eu do passado, aquele eu que quer que eu permaneça do mesmo jeito, ou com qualquer terceiro, mesmo que esse terceiro seja bem próximo, eu não posso compactuar com qualquer terceiro que não suporta ver a minha evolução. Então essa barreira é difícil. Isso é até um aulão, hein, galera? Essa barreira é difícil, que é quando você precisa melhorar e aí você vê parente comentando, olha, a Jéssica tá comentando, tá falando diferente, a Lourdes tá com um jeito diferente de falar. Nossa, mas a Lourdes com essa postura aí, com gestual, e ela falando bem, que isso? Quem é essa Lourdes? Isso pode acontecer. Agora, qual é o jogo que vai virar para você aqui? Jéssica, principalmente aqui que você perguntou. Mesmo porque eu tenho que me comunicar melhor. Boa! Essa é boa! Me comunicar melhor para pagar meus boletos. Eu acho que teve um áudio que eu coloquei. Gente, eu tenho um pequeno podcast que eu comecei agora recente, que eu sempre tive vontade assim de pegar alguns pensamentos, gravar o áudio e mandar. Aí eu criei um podcast que se chama Fala Rony. É o áudio cru mesmo ali, viu? Não tem musiquinha de fundo, é o áudio cru. Do jeito que vem o pensamento na minha cabeça, eu organizo ali e passo para as pessoas. E tem um áudio que eu comentei sobre isso e eu comentei aqui na live também. Pessoal, o boleto tá batendo na porta. Teu sonho tá batendo na porta. Você tem que evoluir sua comunicação, você tem que melhorar sua comunicação, porque o boleto tá aí. E as outras pessoas não vão pagar para você. As outras pessoas, elas não querem o mesmo sonho que você de viajar pela Europa, de ir para, sei lá, para a África, de conhecer sei lá o quê, de pagar sei lá o quê, de ir num restaurante chique, de comprar uma mansão. O sonho é teu. Então assuma a responsabilidade e o peso desse sonho. Agora, olha a questão. Muitas vezes nós fugimos porque também nós temos medo de chegar lá.
Sabia disso? Nós temos medo de chegar lá, porque a gente sabe que tem responsabilidade. O Joel J, não sei se vocês já ouviram falar, eu sigo muito ele. O Joel J, que é de alta performance e tal, ele fala algo muito interessante. Você pede a chuva, mas você tem que suportar a lama que vem com a chuva. A chuva não é gostosa quando você pede um banho de chuva e tá naquele calor, vem uma chuva e você banha? Você pede a chuva, ou seja, você pede aquilo que você quer. Só que com a chuva vem a lama, cai na terra e vem aquele lodo. Você fica sujo de lama também. Então, quando você pede a chuva, suporte a lama. E a lama, muitas vezes, é a gente ter que suportar que algumas pessoas vão se afastar. É a gente suportar que algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas a Jéssica tá meio soberba, né? A Jéssica tá se achando porque agora ela tá aparecendo na internet. É a lama. Tu não pediu a chuva? Vai pra lama. Só que muitas vezes a gente se impede de realizar alguns sonhos porque nós temos medo disso. Nós temos medo da lama. E nós temos medo, olha o que eu vou dizer agora. Aqui, ó, verdade, grandes poderes vêm com isso aí. É do Homem-Aranha mesmo. Eu gosto dessa frase, viu? Conheço também, ó. Obrigado, Lourdes. A Lourdes falou aqui, Rony, vai ser incrível. Eu ouvi hoje, que legal, Lourdes. Fico feliz que você ouviu lá o áudio. Eu mandei lá no grupo. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Pessoal, vem lama, vem responsabilidade. E às vezes a gente não dá o primeiro passo. Eu vou falar pra vocês. A gente não dá o primeiro passo, não é o medo de dar errado. É medo de dar certo. Olha que doideira. Às vezes nós temos medo de dar certo. Porque dando certo, você começa a pensar, caramba, se começar a dar certo, eu vou precisar me afastar de algumas pessoas. Se começar a dar certo, eu vou ouvir fulano de tal comentando gracinha comigo. Eu vou ter que me afastar de fulano de tal que é tóxico para o cacete, mas eu vou ter que me afastar. Então você tem medo. E aí você também está na síndrome do agradador. Isso, é no Spotify mesmo. No Spotify mesmo. Porque tem outros, né? Eu não sei se tem outros, mas eu coloquei no Spotify. Então você tem medo dessa responsabilidade. Poxa, mas se eu tiver que deixar pessoas? Mas e se algumas pessoas tiverem que ouvir mesmo algumas verdades de mim, porque eu preciso seguir esse caminho? Aí você tem medo de dar certo. Será se eu vou aguentar? Será se aquilo que eu desejo, imagina, ó, eu tenho o desejo de ser cada vez mais conhecido, galera. Vocês acham que eu tô aqui por quê? Ah, não, porque o Rony também gosta de compartilhar conhecimento. Não, eu gosto, amo isso. Mas também eu preciso ser visto, lembrado cada vez mais por outras pessoas. Então, onde puder, eu coloco a minha cara. Para vocês terem uma ideia, tem vídeo meu aqui, tem vídeo meu... Eu preciso colocar mais vídeos meus no YouTube, viu? Vou até organizar para começar a ter um canal por lá. Mas tem vídeo meu até no Pinterest, para vocês terem uma ideia. Porque eu pego, já tá o vídeo feito mesmo, eu pego e vou jogando em tudo que é rede. Porque eu quero que as pessoas me vejam. E tem até uma técnica para isso, se vocês quiserem já eu ensino. Tem até uma técnica para isso. Eu tenho medo de dar certo e falhar. E todo mundo... nossa senhora. Caramba, Jéssica. Você tá querendo que eu faça um luau hoje aqui, né? Que você tá trazendo um assunto profundo. A gente vai fazer um luau, galera. A Jéssica tá trazendo um assunto aqui que a gente vai ficar até 1h da manhã falando. Live melhor do que livro de autoajuda. Obrigado, Márcia. Obrigado. Uma dica para quem é gago. Fica aí, Lucas. Já te falo. Fica aí mesmo. Ô, Jéssica. Isso daqui é pesado, viu? E eu vou te falar. Passei muito por isso. Muito. Tenho medo de dar certo e falhar e todo mundo ver. Que bom que tá vencendo esse sentimento. Mas eu passei muito por isso. Nós temos medo de ver as pessoas verem a gente falhando. E isso eu sei que é um ego, viu? É um ego. Não, eu não quero que as pessoas vejam que eu estou fracassando nisso, que eu estou falhando nisso. Que nem, por exemplo, eu vou trazer um exemplo para mim. Por muito tempo eu não comecei a produzir conteúdo na internet. Eu não comecei a produzir conteúdo aqui de nenhuma forma porque eu pensava assim, mas e se eu falhar sendo professor e treinador de oratória? E se eu falhar, todo mundo ficar me olhando, eu falhando as minhas tentativas de permanecer nessa área. Eu pensava isso lá no início. Aí eu fiquei assim, eu tenho duas opções agora. Ou eu morro
com aquela tormenta na cabeça, com aquela pergunta, e se? E se? Mas e se eu fizer? E se eu compartilhar meu pensamento? E se eu compartilhar as minhas lives? E se eu compartilhar meu conteúdo? E se? E se eu fizer isso? Ou eu morro com esse pensamento, levo esse pensamento para o túmulo, ou eu faço. E se der certo? Lembra que eu já falei isso aqui para vocês? A nossa pergunta é errada, galera. E quando eu falo tudo que eu falo aqui para vocês, eu não estou acima de vocês nisso. Tudo que eu falo para vocês é porque eu já quase desisti. Eu quase não fiz. A minha primeira aula numa escola presencial de oratória, eu quase não fui. Foi minha esposa que me falou, vai. Eu ia negar a oportunidade, eu não ia. Eu achava que eu não era bom o suficiente, que eu tinha que estudar mais. A minha esposa falou, vai. Eu fui contratado e comecei a minha jornada com medo. Comecei a minha jornada por muitos anos, galera, por muito tempo. Eu já estava com resultado, já tinha ajudado diversos alunos e eu ainda me sentindo um impostor. E eu achava que eu ia resolver isso com mais estudo. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais pós. Eu sou o viciado do certificado, já falei para vocês. Não, mas é que eu tenho que fazer mais, mas é que... Não. Você precisa aprender a se dar valor. Você não tem autoridade interna. Você não tem valor interno. Se você não tem valor interno, você não vai expressar valor externo. Você pode até expressar valor externo por um tempo, mas tudo aquilo que é fingimento, que você não torna a sua essência, uma hora desmorona. Porque se você não acredita, uma hora você desiste. Agora, quando você tem autoridade interna, quando você tem sentimento de valor interno, qualquer um pode falar um monte de besteira para você. Qualquer um pode tentar de todas as formas te derrubar. Você não cai. Você não cai. Sua canela fica dura. Sua canela vira de aço. Tentam te dar rasteira e eles quebram a perna. Porque você tem sentimento de valor. Agora, se você é a primeira pessoa a se desvalorizar, se você é a primeira pessoa a não acreditar na sua capacidade, qualquer cuspe, qualquer ventinho, te derruba. Já é o suficiente. Ô Lucas, só me responde uma coisa aqui, rapidão, tá aí comigo? Me responde aí, Lucas, a sua gagueira, ela é de nascença ou não? Me diz aí. É desde que você nasceu gago? Ou não? Eita, de nascença. Por que eu pergunto isso? Porque existem dois tipos de gagueira, tá? Existe a gagueira de nascença e existe a gagueira emocional. A gagueira emocional a pessoa pode pegar por diversos motivos, por exemplo, traumas ao se apresentar, ou então algum trauma familiar, não sei, qualquer tipo de exposição, ou então traumas emocionais, por exemplo, eu já vi gente que ficou muda até, e gaga também, porque ela teve algum impacto emocional muito forte na infância, e aí ela perdeu a voz. Se o seu é de nascença, a minha primeira orientação para você é, você já fez fonoaudiologia? Já foi com fonoaudiólogo? Me responde aí. Já foi com fonoaudiólogo alguma vez? Quando afasta assim, galera, porque eu tô bebendo água aqui. Às vezes quando você bebe água na live, parece que ela derruba uma coisa assim. Só me diz aí, você já fez tratamento com algum fonoaudiólogo ou não? Nunca fez. Eu nunca fui. Eu aprendi a controlar sozinho. Hoje em dia eu sei falar muito melhor, gaguejo bem menos. Olha, primeiro, parabéns para você. Parabéns mesmo por você ter aos poucos controlado isso sozinho. Mas o meu primeiro conselho para você, se você já quer dar uma evolução absurda, é vai num fonoaudiólogo. Hoje a fonoaudiologia tá absurda. A ciência tá absurda, viu, gente, de evolução. Hoje tem tanto exercício, tantas técnicas, mas vai num bom. Pesquisa bem e vai num bom. Hoje tem muito exercício de fonoaudiologia que vai te evoluir assim, ô Lucas, bem rápido. O que eu posso te orientar é a parte emocional. Na parte emocional, você precisa primeiro criar realmente esse sentimento, ó, concordo, obrigado pela dica, já vi casos que melhoraram 8, até mais. Como você já evoluiu sozinho aqui, pera aí, galera, deixa eu só fazer um joguinho aqui porque deu 1 hora de live. Aí aparece um joguinho aqui.
Como você já evoluiu muito sozinho, imagina agora você com um bom fonoaudiólogo. Pode aumentar isso aqui, ó. Vai ser muito mais de 80%. Muito mais. Tá muito evoluído mesmo. Isso daí já é bom para você. Pega um dinheiro, faz um investimento em você. Lembra sempre disso. Não pensa assim, ó, eu tô pagando caro um fonoaudiólogo. Não. Você está fazendo um bom investimento em você. Muda esse jogo aí. Ah, é muito caro o fonoaudiólogo. Não. É caro investir em você? Se for, precisa trabalhar o sentimento de valor, hein? Se é em você, você está investindo em você. Você não está pagando o salário do fonoaudiólogo, não. Já tem que mudar essa cabeça. É o investimento em você. Investe em você e vai no fonoaudiólogo. É o meu primeiro conselho. Eu poderia te falar assim, ó, entra no meu desafio, faz técnica tal. Não, vai no fonoaudiólogo. Porque é uma questão de nascença. Outro ponto. Se você não conseguir agora ir no fonoaudiólogo, aí também tem a questão do seu emocional, viu? Porque o seu emocional também, ele piora a sua gagueira. Quer ver? Me diz aí, quando você está nervoso, quando você está mais tenso, nervoso e ansioso, não piora? Me diz aí. Você não fica tropeçando muito e gaguejando? E pior ainda, quanto mais você gagueja, você entra numa ansiedade para não gaguejar e isso gera mais ansiedade e você gagueja mais. Ou seja, aquilo que você queria fugir da gagueira fica pior, porque você está querendo fugir disso e isso vira um ciclo. Aí a ansiedade gera mais gagueira e você está ansioso para não gaguejar e gagueja mais, porque também o emocional ele está muito ligado, ele piora teu caso. Aí o que eu vou te orientar dentro da minha responsabilidade profissional, que não é o do fonoaudiólogo, dentro da minha responsabilidade profissional é o seguinte, você precisa trabalhar agora a questão de controle emocional antes de qualquer apresentação. Você precisa, antes de abrir a boca, controlar primeiro o seu mental. Como é que você se enxerga? Se você está com muito sentimento de medo de errar e medo de gaguejar, olha o que vai acontecer. Você fica alimentando assim na cabeça, ô Lucas, eu vou gaguejar, eu não posso gaguejar, eu não posso gaguejar. O que fica na sua cabeça? Gaguejar, gaguejar, gaguejar. Você precisa trabalhar pensamentos internos de eu vou falar bem, eu me sinto seguro. A ansiedade não me vence. Você precisa começar a trabalhar esse pensamento interno para poder se comunicar bem. E aí também eu te oriento, não sei se você já faz, exercícios de respiração profunda para diminuir a ansiedade. Ó, verdade, eu uso técnica como falar mais devagar e tentar não ficar nervoso, não pensar demais também. Pois é, sim, eu parei de pensar assim. Eu penso que vou conseguir e realmente consigo. Tá vendo como a nossa cabeça é absurda, Lucas? Absurda, absurda. Se você quiser entrar no meu desafio também, ele é apenas R$ 47. Tem muita técnica lá que você vai aprender e você vai gostar. É só clicar aqui no link da bio e vai ser bom ter você lá. Mas esse ponto é o seguinte, já que está controlando esse emocional, faz mais exercício de respiração profunda para diminuir taxa de adrenalina e ansiedade antes de falar em público. A maneira que você fala mais devagar, ó, isso vai te ajudar na respiração. Fala mais pausadamente, um exercício que você pode fazer. Pega um livro, eu não estou com um livro agora aqui, mas ó, pega um livro, você vai abrir o livro e vai tentar ler apenas um parágrafo ou uma página. Você de propósito vai ler devagar, quase que falando de maneira silábica. Você vai ler desse jeito o texto. Imagina que está ali, ó, introdução. Era uma vez 3 porquinhos na lagoa. Você não vai ler rápido, você vai ler silabicamente. Era uma vez 3 porquinhos na lagoa. E aí articula bem. Depois você acelera a velocidade. Era uma vez 3 porquinhos na lagoa. E aí você acelera. Eu estou dizendo assim, quando você pega o texto para ler. E aí você acelera até o máximo que você conseguir para falar de maneira fluida. Isso vai te dar um controle absurdo da sua dicção também, da sua pronunciação, mas da velocidade com que você fala. Isso vai te ajudar bastante. Assim, ó, eu parei de pensar assim e eu penso que vou... Pronto, você falou. Eu vou guardar essa dica. Eu hoje em dia sou cristão e consigo pregar para muita gente sem gaguejar. Olha que incrível, Lucas. Isso é incrível. Agora eu vou te falar um ponto. Isso daqui é porque eu já treinei uma aluna que ela era gaga, viu? Muito gaga. E a gagueira dela também estava muito relacionada ao emocional. E quando ela não estava bem, ela gaguejava muito. E quando eu falo de bem, Lucas, realmente não estava bem emocionalmente. Ela estava triste, decepcionada com algo, ansiosa, com medo. Toda vez que ela estava
dominada por essas sensações ou sentimentos negativos, ela falava mal. Ela gaguejava muito. Agora, quando ela estava naqueles dias assim, que ela vinha da academia, ela estava se sentindo toda bonitona, ela estava com uma roupa que ela gostava, quando ela estava com sentimentos bons, positivos sobre ela, sentimento de valor, de pertencimento, ela não estava estressada, nem ansiosa, nem nervosa, nem com raiva, não, foi um dia bacana. Aí ela falava tá, sem travar nada, sem gaguejar nada. Então já vai o cuidado para você, antes de falar em público, de palestrar, cuida do teu emocional, da maneira como você pensa sobre você. Tenta falar um pouco mais devagar mesmo, mas faz exercício de respiração profunda. Faz esse exercício aqui, ó, o 4, 7 e 8. Você inspira 4 segundos, segura 7, vai contando 7 segundos e solta 8 como se estivesse soprando uma vela. Ou como tem gente que ignora esse exercício, que às vezes eu fico até indignado. Tem gente que ignora exercício de respiração profunda. Exercício de respiração profunda, como o 478, diminui a adrenalina, taxa de ansiedade, o ar circula pelo cérebro, porque quando você está com pane para falar em público, o cérebro não pensa. Aí começa a dar uma pane, você tenta buscar informações, gagueja, fica tropeçando nas palavras, e a respiração ela te dá esse controle, e controle da fala também. Então faz o 478 aí. E se quiser, Lucas, entra no desafio que você vai aprender muitas técnicas. Você que já prega, lá embaixo na parte do desafio, que ele é em formato de desafio e você vai destravando cada pilar. Mas lá embaixo tem um bônus que você pode assistir a hora que quiser e tem uma masterclass sobre como fazer apresentações impactantes. Isso vai te ajudar muito e te ajudar a pregar melhor também na igreja, viu? Mas o principal para você aqui é você tomar cuidado com o emocional. Hoje o emocional é o que mais vai prejudicar a sua fala. Não tem como correr, é muito mais isso. Emocional abalado, emocional ruim, você vai gaguejar muito. Emocional tranquilo, percepção tranquila sobre você e sobre os outros. Se você estiver tranquilo no ambiente, se você não estiver cheio de pressão para falar em público, você vai falar bem. Mas te oriento também com o fonoaudiólogo, que aí lá tem muitos exercícios que é um investimento em você. Lembra disso. Se você quiser entrar no meu desafio, se você lá fizer um investimento no fonoaudiólogo, lembra que é para você, não é para o professor Rony, não é para o fonoaudiólogo. O investimento é para você. Tu não está pagando o salário de nenhum profissional. Você está pagando pela sua evolução. Quando você muda esse jogo aí desse pensamento, você já vê como é diferente. Toda vez que eu faço um curso novo, galera, toda vez que eu invisto em um treinamento ou algo assim, eu não fico pensando, tô dando dinheiro para esse cara. Eu tô pagando o salário de não sei quem. Não, eu tô investindo em mim. Esse dinheiro tá indo, não é pro bolso do cara. Esse dinheiro tá retornando para mim. Eu estou investindo em mim. Porque eu pago aqui, sei lá, vamos aqui pro meu desafio, eu pago R$47, aí eu aprendo a destravar 4 pilares. Desses 4 pilares, eu começo a me comunicar bem diante das câmeras, eu começo a falar bem nas reuniões, e isso aumenta, dobra o meu salário, dobra a minha percepção de valor e aumenta a minha autoestima. Pelo amor de Deus, né? É o investimento em você. É investimento em você. Até outro dia. Vai lá, Lucas. O que mais, galera? Tranquilo, Lucas. O que mais aqui? O que eu estava falando antes de responder o Lucas? Você vê que esse ponto tem medo de dar certo e falhar e todo mundo vê. Pois é, mas aí é só você pensar nesse ponto. Ô, Jéssica, todo mundo que também tem esse ponto aqui. Oi, Letícia, tudo bem? Todo mundo que tem esse questionamento, você tem que se pensar o seguinte: o que eu vou escolher? Eu vou escolher passar o resto da minha vida com aquela tormenta de e se? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? Ou você vai ficar com aquela sensação de eu fiz, eu tentei. Você não tem garantia. Olha o que eu vou falar agora. Em nada no mundo você tem garantia de que vai dar certo. Em nada. Mas você não fazer, você já tem a garantia de que deu errado. Olha o pensamento. Se eu não fizer, eu já tenho, ou Jéssica, você já tem a garantia de que deu ruim.
você já tem a garantia absoluta de que deu errado. Porque você não vai fazer. Agora, quando você começa a fazer, você tem uma esperança de dar certo. Você tem a possibilidade de dar certo. Você abre as janelas da possibilidade. E no mundo, vamos lá, galera. Dificilmente você encontra alguém no universo que tentou e nunca conseguiu. É muito difícil. A história, a gente pode até dizer assim, as estatísticas, elas provam muito mais o contrário. A pessoa que foi lá, tentou, fez várias vezes, errou muitas vezes. Nossa, mas vai ter erro demais. Mas ela chegou. Enquanto que a pessoa que não foi por medo, ela não foi porque tinha medo da responsabilidade que vinha em seguida, ela tinha medo de quem eu vou ter que me afastar. E sempre ficou no e se. Essa pessoa que não vai agir, ela já tem garantia absoluta do fracasso. Enquanto que quem tenta, abre as janelas da possibilidade. Ô Letícia, deixa eu ver aqui. Como melhorar a comunicação com o meu namorado? Eu preciso saber quais são as dificuldades que você tem. Porque imagina só, a comunicação com o seu namorado pode ser muitas coisas, entende? Mas melhorar especificamente o quê? Qual é o ponto? Quanto mais específico nós somos com a gente, assim, eu preciso melhorar esse ponto, eu falo com meu namorado desse jeito, eu me expresso com as pessoas desse ponto. Aí você começa a ir de maneira específica onde você precisa melhorar. O que você acredita que precisa melhorar? Qual a dificuldade? Jeito de falar, ok. Como é que você sente que é seu jeito de falar hoje com seu namorado? Ele diz que você é grosseira? Ele fala que você não fala bem, que você briga demais? O que é que você escuta? Não só do seu namorado, mas talvez escuta também de outras pessoas. Tá vendo como eu tô afunilando agora? (8h39), cara. Gente, só eu que senti que o tempo passou rápido demais, que já vai dar 9 horas, olha aqui. Hoje eu senti que foi assim, ó. Caramba, foi rápido demais. Grosseira. Vamos lá. Se você se comunica de um jeito grosseiro, isso pode ser tom de voz e expressões. A nossa grosseria, gente, ela é principalmente transmitida na entonação vocal e na expressividade corporal. Você já fala brava, então você já fecha aqui, ó. Primeiro, você já vai cerrar, a gente fala que pode cerrar ou fechar a sobrancelha. A sua expressividade corporal, ela já é de ataque. E a sua voz, ou ela vai estar numa entonação ascendente para brigar com a pessoa, e também a sua expressão verbal é de ofensa. Você utiliza algumas palavras para ofender o seu namorado, ou então você é muito grossa no sentido de assim, é bem curta com a pessoa e ela sente que pelo teu tom você não se comunica bem com ela. Aí você tem que observar isso. Começa a observar, ô Letícia, meus conselhos para você, sua expressão facial e o seu tom de voz. Qual é o tom que você utiliza? Você geralmente está falando lá no alto, assim, brigando com a pessoa, falando alto mesmo, o volume da sua voz ele é alto e também as palavras que você está utilizando. Ao invés de você ir direto na dor, no que precisa ser resolvido, você ofende, você chama ele de alguma coisa. Não precisa ser palavrão, mas você já vai acusando ele, por exemplo. Ah, porque você me faz isso, porque você me causa aquilo, você me estressa. Lembra que eu já falei sobre isso aqui, galera? É porque você me estressa, você me irrita, você isso, você aquilo. Ou seja, você não assume a responsabilidade das suas próprias emoções e você joga nele, projeta nele de que é ele. A culpa é dele. Você se irrita por causa dele, você se estressa por causa dele, blá, 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 blá. Começa a assumir a responsabilidade para você, Letícia. Eu me sinto estressada. Eu me sinto com raiva. Não, Rony, mas é ele que faz isso comigo. Não, o sentimento é teu. Claro, alguma ação que ele pode fazer tá te causando isso. Só que tá vendo que o sentimento é teu? Então aí você tem que chegar e dizer o fato. Por exemplo, amor, quando você faz isso, quando acontece esse tipo de ação, quando acontece esse tipo de coisa, ou quando você ignora tal situação, eu me sinto estressada. Eu me sinto com raiva. E aí você tem que colocar também um ponto para apaziguar. Que tal se você fizer assim ou assim assado?
pra gente poder se comunicar melhor, pra gente poder resolver isso melhor. Que tal a partir de hoje você fazer assim, assim, assim? E sempre respeitando a questão de o sentimento é meu, ele fez o comportamento, mas o sentimento é meu. Como é que eu posso conversar com essa pessoa para que esse comportamento não se repita? E tem o jeito de você falar, Letícia, tom de voz e a sua expressão corporal. Se a sua expressão corporal for de cara fechada, cara amarrada, já querendo atacar o teu namorado, se você utiliza essa comunicação ríspida, se fala alto, se você sempre fala assim pra cima, parece que tá brigando com uma criança o tempo inteiro, ao invés de você falar com calma, jogar a voz mais pra baixo, aí tem diferença. Viu? Isso daqui é muito bacana, galera. Eu já comentei com vocês, eu já pensei de verdade em fazer um curso sobre isso, porque numa escola que eu trabalhei de comunicação, eu já dei algumas aulas de comunicação não violenta, viu? Que é muito interessante. Primeiro ponto de comunicação não violenta, galera. Comunicação não violenta não é você ser bobo, não, tá? Não é você ser bestinha, não. Você deixar as pessoas pisarem em você. Não. Comunicação não violenta é o seguinte: é eu ser assertivo para falar com as pessoas naquilo que eu preciso resolver. Você não quer mudar as pessoas, mas você quer o máximo possível ter convivência, uma boa convivência com ela. E se tem algo que realmente está prejudicando essa relação de vocês, seja no trabalho, nos seus relacionamentos, você precisa conversar com a outra pessoa. Só que a maioria das pessoas, principalmente os brasileiros... Ah, outra coisa, se eu pulei a pergunta de alguém aqui, faz a pergunta de novo, por favor. Eu não estou te ignorando não, viu? É que às vezes passa a pergunta e eu não vejo. Nós brasileiros fomos ensinados a nos comunicarmos de maneira muito ofensiva. A gente já começa às vezes a escrever, a responder a pessoa já xingando. A gente fala assim, não, é muita burrice isso que você está falando. Nossa, mas que burro isso que você está dizendo. Tá vendo que a gente já se expressa assim? A gente já se expressa dessa maneira. Nossa, mas foi tão idiota isso que você falou. Não, deixa eu resolver isso daqui para você. Ou então, qual é outra coisa que o pessoal fala? A tendência do brasileiro é começar respondendo o outro, ofendendo o outro, baixando a imagem do outro. É sempre assim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu preciso urgente, expressão muito autoritária. A educação da minha é agressiva. Tem muito essa questão também. Não sei se você está comentando sobre isso, Letícia. Que é a questão de onde a gente cresceu, viu, galera? A gente desde criança vê pai e mãe brigando, respondendo dessa forma. A gente passa para o nosso relacionamento do mesmo jeito. O mesmo jeito que meu pai fala com a minha mãe, eu falo com a minha esposa. O mesmo jeito que a minha mãe fala com meu pai, eu falo com meu marido. Nossa! Você vai passando isso de geração para geração, porque você conviveu com aquilo e o seu único exemplo de comunicação foi acompanhar de camarote a briga dos seus pais. E aí na sua família todo mundo fala mal um com o outro. Todo mundo é ríspido. Você até falou aqui, ó, autoritária, né, Jéssica? Porque às vezes você conviveu num ambiente que foi a forma de você se expressar assim, de maneira autoritária. Se você não fosse autoritária, ou você não seria ouvida, ou então você baixaria a bola diante das pessoas que estavam sendo autoritárias com você. Tá vendo só? O ambiente ele modela muito também. Mas tem essa questão, o brasileiro é muito emotivo. E ele parece que precisa ofender a outra pessoa para poder responder. Galera, isso é cultural do brasileiro. Ele só consegue responder o outro, e isso, em ambiente religioso, ambiente familiar, debates, a pessoa só consegue dar a resposta dela se for ofendendo o outro. É incrível isso. Incrível pro mal, viu? É muito interessante isso daí. Mas, ó, eu vou só passar um passo aqui rapidinho para vocês. Quer ter uma comunicação menos violenta? Primeiro ponto, analisa o fato. Anote isso daí para vocês, hein? Aulão agora bem rápido aqui. Já vai dar 9 horas, vou ter que sair. Primeiro ponto, anota o fato. Aquilo que você observou. O fato, ele é observável. O fato não é o que você pensa da situação, tá? Ah, é fato que o meu namorado não gosta de mim. É fato que o meu namorado me irrita. Não é isso. É o que você consegue observar da situação. Quer um exemplo? Eu vou dar um passo a passo com um exemplo. Imagina que tem um casal que o relacionamento deles está um pouco frio e toda vez que o marido chega em casa, começa uma briga absurda. Porque
ele chega em casa, cansado, e ele já vai se deitando no sofá com a roupa suja mesmo do trabalho e ele liga a TV. Porque na cabeça dele ele já quer relaxar. Ele chegou em casa, quer deitar no sofá e relaxar. Mas a esposa, ao invés de ver o marido ali, passar horas na frente da TV assim que chega do trabalho, ela queria mais tempo com o marido. Ela queria mais tempo ali com ele, abraçar o marido, conversar um pouco, deitar um pouquinho com ele não fedorento, né, mas tomar um banhinho e poder conversar um pouco e depois ele assistir ali a TV dele. Olha que conflito tem aqui. Só que o que vai acontecer nesse relacionamento? Quando o marido chega em casa, deita no sofá, começa a assistir a TV e ela já está lá irritada, ela sente que não é amada. Essa mulher sente que ela não é querida. Só que, para resolver essa situação, a mulher já vai brigando e já vai acusando o marido. E não se resolve. Na comunicação não violenta, você tem que observar o fato. Qual é o fato ali? Que o meu marido, ele chega do trabalho, ele tá cansado e ele já vai direto pro sofá e ligar a televisão. Eu só tô dando um exemplo, tá? É só um exemplo para vocês entenderem o passo a passo. Esse é o fato. Se eu observei isso, ok. Como é que eu vou me expressar agora? Ao invés de você se expressar assim, nossa, você não me ama. Eu sinto que você não me ama porque você chega e não me dá atenção. A esposa só quer atenção. Eu sinto que você não me ama mais. O que ela queria dizer de verdade? Amor, eu só quero 5 minutos com você. Eu só quero pelo menos alguns minutos para a gente ficar juntos aqui. Mas ela se expressa de maneira violenta. Você não me ama, você não gosta mais de mim, você tem alguém fora de casa, né? Olha só como é a comunicação. Pelo amor de Deus, é uma loucura. Agora imagina só, você observa o seu marido, chega desse jeito, olha como você vai expressar. Meu amor, todas as vezes que você chega do trabalho e vai direto para o sofá assistir TV, eu me sinto um pouco... Aí você vai ter que perceber de verdade o que é. Não é assim, você não me ama. Não, você tem que perceber o que é. Eu sinto que falta... Vamos colocar algo aqui, galera, porque eu estou pensando na situação agora. Mas imagina que ela sente que falta... aconchego? Não sei. Qual é a palavra que eu colocaria aqui para essa mulher? Galera, me diz aí, me ajuda. Obrigado. Como sair desse tipo de comunicação? Muito treino. Atenção, obrigado. Obrigado, Jéssica. Atenção. Atenção é uma boa palavra. Amor, olha como eu estou falando o fato. O fato observável. Amor, todas as vezes que você chega do trabalho, vai direto pro sofá e liga a TV, eu sinto que falta um pouco de atenção para mim, para nós dois. Falta atenção. Eu sinto que falta um pouco de atenção. Você não tá jogando assim, ó, você me despreza. Não. Eu sinto que falta atenção. E aí joga a verdadeira intenção sua. A gente tem que baixar a bola e o ego também. E quando você chega do trabalho, eu sinto saudade de você. E eu quero pelo menos 5 minutos com a gente juntos ali, só para conversar, você tomar um banho, a gente deitar rapidinho ali, depois você voltar a assistir a sua TV. Vamos fazer o seguinte? Que tal, a partir de amanhã, quando você chegar, você tomar um banhinho e a gente ficar uns 5 minutos, a gente come ali rapidão e você ficar só uns 5 minutos comigo? E aí depois você pode ver a TV? Expresse isso. Expresse o que você deseja e não aquilo que você julga, porque a maioria das pessoas não é só as mulheres ou os homens no casamento, é todas as pessoas, tá? A gente já vai julgando. A nossa comunicação é de julgamento. Você não me ama mais, tá vendo? Ah, nossa, já tá deitando nesse sofá. Tá vendo como você não gosta mais de mim como antes? Mulher, não tem nada a ver isso aí, não é que o cara gosta de você, não gosta mais de você como antes, não. É só você observar o que o meu marido tá fazendo que eu acabo me sentindo desse jeito. Ele chega, já vai se jogando no sofá, passa ali horas, até dorme lá, ou fica babando lá e eu fico aqui me sentindo assim, sem atenção. Aí é só você observar, amor,
todas as vezes que você chega do trabalho, vai direto pro sofá e fala com tranquilidade, viu? Não vai brigando, não. Poxa, amor, todas as vezes que você chega aqui em casa, vai direto pro sofá e não toma um banho e fica comigo, eu me sinto sem atenção. Pô, se você falar desse jeito também, não tem estrutura verbal que vai te ajudar, pelo amor de Deus. É com atenção. Amor, só um minuto aqui para falar algo para você que é importante. Todas as vezes que você chegou aqui em casa e foi direto pro sofá e acabou assistindo a TV, eu senti que eu não tive atenção. E eu sinto tanta saudade de você no final do dia que eu queria pelo menos uns momentos pra gente conversar ou só ficar deitado ali na cama olhando pro nada só pra eu te curtir um pouco. Você poderia, a partir de amanhã, assim que chegar em casa, tomar um banhinho, eu preparo um lanche aqui gostoso pra você, ou você come ali o que você gosta, faz algum pedido. Você tomar um banho só pra gente ficar uns minutinhos juntos? Só uns minutos mesmo, e aí depois você assiste sua TV ou algo assim. Galera, que diferença. Que diferença. Mas aí tem estrutura verbal de como você vai se comunicar, tem o jeito que você se expressa e também teu ego. Isso aqui é para homem e mulher, tá? Teu ego também. Galera, eu sou casado. O que eu tive que engolir ego para viver um bom relacionamento com a minha esposa, vocês não têm noção, não. Um casamento onde você engole seu ego, é aí que a gente separa, aquela frase, né? É aí que a gente separa as crianças dos adultos. Eu tive que engolir muito ego. Eu era muito egoísta. E eu era muito, assim, soberbo. Muito soberbo. Eu não queria baixar a bola, não. E aí, do outro lado também, ela não queria baixar a bola. Então, a gente brigava. Nossa, mas as nossas discussões não parece, porque eu tenho uma carinha assim de que parece que vivo no maracujá, né? E a minha esposa também parece que ela vive no maracujá. Todo mundo acha que a gente só vive nas nuvens. Galera, imagina o seguinte, ó. Gente que tem carinha de lerdo, gente que tem carinha de que vive no namastê, não se engana, não. E em casa, acabava que as nossas brigas eram muito ríspidas. E a gente utilizava palavras muito pesadas mesmo, um contra o outro. E a gente teve que começar a mudar isso. E começou por esse ego. A gente começou a engolir mais o nosso ego, mastigar esse ego. Nossa, quando ele desce o ego aqui, ó, parece que ele sai rasgando a tua goela. A gente teve que baixar essa bola, baixar o ego para poder resolver isso. Ah, então vocês nunca mais brigaram? Não, claro que não. Claro que a gente briga, discute em alguns momentos, mas não mais nesse nível baixo que a gente se comunicava e que a gente brigava. Mas tá vendo que tudo é um exercício? Primeiro é baixar a bola mesmo. Só que também tem esse ponto, tá, galera? Começa a observar o fato. Eu vou até dar um exemplo no trabalho, para vocês entenderem o passo a passo. Imagina que o seu sócio na empresa, ele vive chegando atrasado. Olha só. Seu sócio na empresa vive chegando atrasado. E tem uma reunião importante no dia seguinte para vocês fecharem um negócio multimilionário. Só que você sabe que o bendito sempre chega atrasado nas reuniões. O que você vai falar para ele? Ao invés de você chegar para o seu sócio e falar assim, cara, tu é um irresponsável. Não dá para confiar em você nessa empresa porque você é um irresponsável. Pelo amor de Deus, galera, olha o julgamento. O julgamento é teu. É você quem percebe o outro como irresponsável. Você não sabe nem por que a pessoa está chegando atrasada. Pode ser porque realmente a pessoa não tem controle ali do tempo dela, ou ela pode estar passando por um problema naquela exata semana, naquele exato momento, e você já está julgando que a pessoa é irresponsável, que ela não gosta da empresa, que ela não está nem aí para a empresa. Pera lá, esse não é o fato, esse é teu julgamento. Engole o julgamento. Chega no teu sócio e fala assim, ô fulano, eu observei que nas últimas 3 reuniões, olha como eu estou sendo específico, eu observei que nas últimas 3 reuniões, que eram muito importantes para a nossa empresa, você acabou chegando 5 minutos atrasado. Olha que específico, galera! Isso daqui é oratória para vocês. Quanto mais específica a comunicação, mais claro você é. Quanto mais específico a sua comunicação, mais você consegue resolver os problemas. Se a sua comunicação é vaga, as suas resoluções são vagas. Olha que bonito que eu disse agora. Se a sua comunicação é vaga, as suas resoluções de problemas são vagos. Agora, quando você fala assim, ô fulano, eu observei que nas 3 últimas reuniões,
que eram muito importantes para a nossa empresa, você chegou 5 minutos atrasado. Ao invés de eu chamar o meu sócio de irresponsável, eu falo assim: e todas essas vezes que você chegou atrasado, eu me senti desrespeitado. Olha, eu me senti desrespeitado, porque eu valorizo muito você e eu respeito muito você. E eu me senti desrespeitado nessas 3 reuniões. Primeiro ponto, tem algo que está acontecendo com você e que eu possa te ajudar? Porque isso está acontecendo, esses atrasos estão acontecendo. Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? E uma outra dica, amanhã nós vamos ter uma reunião importantíssima, você sabe disso, para a gente fechar um negócio multimilionário. O que eu posso fazer o que eu posso fazer para te ajudar e tem como você chegar amanhã 5 minutos adiantado? Pronto. E lembrando, por que eu coloquei também aqui essa opção? Você também tem que estar disposto a ajudar, viu, galera? Você tem que saber, está acontecendo alguma coisa? Olha, está acontecendo algo para você chegar atrasado? E um outro ponto, eu posso te ajudar para você chegar amanhã 5 minutos adiantado? O que a gente pode fazer? Aí a pessoa vai dizer, olha, me desculpa, realmente eu tenho chegado atrasado, é eu que não estou controlando o meu tempo. Porque, galera, coloca essa regra de comunicação aí para vocês. Tem uma regra de comportamento humano que é o seguinte: por mais errado que eu esteja, eu não gosto de ser acusado. Isso é de todo ser humano. O ser humano pode estar errado do jeito que for. Se ele for acusado, ele vai se proteger, mesmo estando errado. Então, se eu chego e falo pro meu sócio assim, pô, cara, não, mais um dia, pelo amor de Deus, tu é um irresponsável. Eu não sei nem como é que você é meu sócio. Galera, olha só. Você tá julgando, atacando. Mas Rony, ele tá errado mesmo. Ele é o irresponsável porque ele chegou atrasado. Mas o que eu acabei de dizer para você sobre comportamento humano, por mais errado que o outro esteja, ele não gosta de ser acusado do erro. Ele não gosta de ser acusado. Então fala o fato. Ô fulano, nas últimas 3 reuniões, infelizmente você chegou atrasado. E eu digo infelizmente porque a sua presença ela é muito importante aqui. E das vezes que você chegou atrasado, eu me senti totalmente desrespeitado porque eu precisei de você aqui. Ou você pode até dizer, eu me senti também desamparado porque eu preciso de você aqui para falar algumas informações importantes que só você domina. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar para que você chegue mais cedo amanhã? Porque amanhã nós temos uma reunião importante e eu preciso que você chegue 5 minutos antes. Como é que eu posso te ajudar? Está acontecendo algo? Pronto. Tá vendo que eu não ataquei a pessoa? Não ataquei. Eu tenho que deixar ela aberta para falar o que está acontecendo. E para desenvolvimento da inteligência social, profissional, eu sou muito na minha e constantemente sou julgada estranha. Ô, Jéssica, esse ponto aí, eu posso até fazer uma live sobre isso, viu? Posso até anotar esse ponto aqui. Mas rapidão aqui para você. Essa questão de desenvolvimento de inteligência social profissional, você, eu sou muito na minha e constantemente eu sou julgada de estranha. A minha tendência é querer ficar na minha. Eu sou muito mais introvertido. Se eu for escolher, eu não gosto de ficar fazendo amizade o tempo inteiro, de sorriso com as pessoas o tempo inteiro. É a minha tendência, tá, pessoal? Agora, como a gente precisa desenvolver a inteligência social, sempre tem que partir de você, Jéssica. Você tem que criar o que o Dale Carnegie, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele tem uma regra preciosa que eu vou passar para você agora. E se você tem esse livro, já lê ele aí. Se você não tem esse livro, vai na minha vitrine, que eu tenho uma vitrine de livros aqui, e compra ele lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem uma regra que o Dale Carnegie fala o seguinte: interesse genuíno. Interesse genuíno. Anota ele para você. O que é interesse genuíno, professor? Tem que partir de mim o querer conhecer as pessoas, querer conhecer o universo delas. Então, quando eu tenho interesse genuíno em conhecer quem é a pessoa, o que interessa a ela naquele evento, o que ela gosta de fazer, parte de você o desejo genuíno de conhecer o outro. Ah, Rony, a pessoa falou coisas que eu não conheço. Por exemplo, a pessoa diz que gosta de futebol, sei lá. Ao invés de você pensar, não vou conversar com essa pessoa não, ela gosta de futebol.
Para você interagir com ela, pensa no seguinte: o que eu não conheço de futebol, por que eu não sou interessado em futebol? E deixa eu ver na perspectiva dessa pessoa aqui, por que ela gosta de futebol? E você faz pergunta aberta. Nossa, que interessante, por que esse esporte é o preferido para você? Por que você gosta de ver futebol, fulano? E ela vai contar a perspectiva dela. O que falta na maioria das vezes, principalmente para quem quer trabalhar a inteligência social, o que falta é interesse genuíno. Galera, se vocês não têm interesse genuíno, esquece. Esquece, você não vai para frente. Você precisa ter interesse genuíno nos outros, no que os outros fazem, no que os outros gostam. Porque a nossa tendência é só querer ficar aqui, ó. Ah, não, as pessoas que venham me conhecer, né? As pessoas que se interessem por mim. Não. Interesse genuíno nas pessoas, faça perguntas abertas para elas. E queira conhecer o universo das pessoas, porque cada pessoa é um universo em particular. Ela tem uma maneira de enxergar o que ela vê ali, uma experiência que ela passou, os gostos dela, porque ela gosta daquilo. Ao invés de eu pensar assim, não gosto disso não, é você, você, e eu não gosto disso, e eu não sei. Não, porque a pessoa enxerga desse jeito? Porque a pessoa gosta desse hobby? Porque a pessoa gosta desse filme que eu considero chato pra cacete esse filme, não sei nem como é que esse filme ganhou Oscar, mas por que essa pessoa gosta? Interesse genuíno. Agora, aí vem um critério, um conselho, viu, Jéssica? Eu não posso ensinar você, pegar de mim e ensinar você a ter esse desejo, esse interesse genuíno. Tem que partir de você. Sim ou sim tem que partir de você. E mesmo até contrariada, você tem que ir lá e pensar assim: como é que eu posso criar mais interesse pelos outros? Mais interesse genuíno pelo universo dos outros. No início eu não era assim. Hoje eu sou automaticamente assim. E aprendi muito isso com o Dale Carnegie, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Caramba, olha que óbvio isso aqui. Apreciar mais as pessoas, sabe? O que elas gostam de fazer. E eu comecei a perguntar para as pessoas: nossa, mas por que você gosta disso e tal? Tem gente que faz muita pergunta fechada. Você gosta de pizza? Gosto. Ah, tá, legal. Eu também gosto. Você pode até perguntar: ô fulano, você gosta de pizza? Eu gosto. Ah, qual é o sabor preferido para você? Por que você gosta desse sabor? Nossa, eu gosto muito de pizza 4 queijos, porque eu sou apaixonado por queijo. Nossa, se pudesse eu viraria um ratinho só para comer queijo o tempo inteiro. Tá vendo só? Letícia, se você entrar aqui, ó, na minha bio, tem um botãozinho lá embaixo na minha bio chamado assim, vitrine. Você encontra esse livro na minha vitrine aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É só você entrar na minha vitrine aqui, ó, entra lá no meu perfil, tem um botãozinho chamado vitrine, você clica e você procura ele lá. Ô Jéssica, você entendeu isso? Acho cansativo conversas rasas. Ó, eu imagino que hoje realmente a gente está passando por uma fase que as pessoas estão cada vez mais rasas, viu, pessoal? Eu entendo esse ponto também. Tem conversas que a gente não vai ter saco, por exemplo, eu mesmo não gosto de ficar perdendo tempo discutindo política. Eu não gosto. Mas a gente pode também aprender a conduzir uma conversa para outro canto, tá? A gente pode também ter esse poder de conduzir a conversa para outro ponto. Mas as conversas rasas, elas podem se tornar rasas também se não tiver interesse de nenhuma das partes. Se tiver um interesse genuíno de ambas as partes de conhecer algo novo, a forma que a pessoa enxerga as coisas, tem conversa para mais de mês. Agora, as habilidades sociais é meter muito mais a cara. Por aí, não tem como a gente destravar a habilidade social. Quando você me faz, a Jéssica faz perguntas excelentes, viu? Que eu começo a pensar em um monte de curso que eu poderia fazer aqui para ajudar um monte de gente, porque tem muito passo a passo, tem muitas técnicas que a gente pode utilizar também para destravar essa inteligência social. Mas o principal ponto que eu sempre falo para as pessoas é: tem mais interesse genuíno. Começa a se aventurar no universo das pessoas, assim. Tenha curiosidade, imagina que você, ô Jéssica, é uma cientista. E aí, você como cientista tem que descobrir o universo daquele bicho esquisito chamado humano. Enxerga? Olha só, eu tenho que descobrir esse universo desse tal de humano aí.
esse homo sapiens aí, esse homo sei lá o que chama. Tem gente que chama de homo religiosos, tem gente que chama de homo sapiens, homos burros, sei lá. Pega o ser humano. Eu tenho que estudar essa criatura. E começa a ter a curiosidade de um cientista para enxergar o mundo das outras pessoas, sem olhar tanto pra gente assim, sabe? Bora que eu quero. É sério, galera. Essas suas perguntas agora aqui, eu tenho que organizar o meu tempo, porque tem muita gente que precisa disso. E tem muitas técnicas para você ser mais sociável, tem muitas técnicas para você se envolver. Como é que eu crio interesse genuíno? Ixi, tem passos para você fazer isso, sabia? Para você ter mais interesse genuíno. Como é que eu posso ser uma pessoa interessante, interessada? Tem muito passo a passo desse. Dá de fazer um curso sim, viu? Olha, adoro os arquétipos, entender os comportamentos e isso. Esse arquétipo é algo bem profundo também. Eu tenho aquele livro ali do Carl Jung, que é o... Como é o nome dele mesmo? O Homem e Seus Símbolos. Eu estava confundindo com outro livro dele que é justamente de arquétipos. Mas eu tenho aqui O Homem e Seus Símbolos. Um livro grandão, assim. Eita, aqui são pontos. Tem como desenvolver mais o assunto. Desenvolver mais o assunto é muito mais sobre perguntas abertas, viu? Acabei de falar aqui, ó, evita perguntas fechadas. O que é pergunta fechada, professor? Aquela pergunta que só exige o sim e o não da pessoa. Perguntas abertas exigem que a pessoa fale mais sobre o ponto de vista dela. Então, ao invés de você falar assim, você gosta de tal coisa? Ah, eu gosto. Você faz uma pergunta mais aberta. Se você gosta de tal coisa, por que você gosta mais disso e não daquilo? Me ajuda a entender a tua visão. Por que você gosta disso? Por que você gosta daquilo? O porquê, ele abre muito mais para a pessoa falar. Então, sempre perguntas abertas. E aqui daria para mais de horas, viu? Eu posso deixar para amanhã, se você quiser que eu responda essa daqui. Já vai me seguindo aí, Letícia. Entrevista de emprego. Ixi, aí tem todo um passo a passo, tá? Eu já tô para sair aqui, galera. E Letícia? É Letícia mesmo, né? Sabe por que eu pergunto? É porque às vezes tem casal que aparece aqui e às vezes a pessoa entra no perfil da esposa, do namorado, namorado, sei lá. Fala, não, não é fulano de tal. Tem um aqui que é engraçado, que o nome dele, do perfil dele, é dele e da esposa. Ele já entrou diversas vezes aqui. Aí toda vez eu não sei com quem eu tô falando. Se eu tô falando com ele, se eu tô falando com a esposa, e outra hora é a esposa, outra hora é ele, eu nunca sei quem é. Letícia, então eu vou te fazer um convite agora. Olha bem pra mim, um carinho especial que eu vou te falar. Você quer mudar essa sua realidade em 2026? Tá na hora de você ser contratada, tá na hora de você começar a dar esses passos importantes. Eu tenho um treinamento que eu coloquei num preço acessível para que a maioria das pessoas entrassem e destravassem a comunicação. É o meu desafio aqui, ó. Se você entrar na bio, tem um link. Entra nesse link. Ele é apenas R$ 47. É um único investimento, você não vai investir mais nada, é só R$ 47. Você vai aprender a desbloquear 4 pilares na sua comunicação e você vai se comunicar com muito mais autoconfiança nas entrevistas de emprego. Você vai identificar quais são seus erros na comunicação, como se comunicar com mais confiança e você conseguir ir para as entrevistas de emprego com mais confiança para falar. Hoje, a sua comunicação pode ser sua pedra de tropeço aí, viu? Por você não estar sendo contratada. Então, se você quer dar esse passo importante, Rony, eu quero ser contratada, eu quero mudar minha comunicação em 2026, como é que eu posso fazer? Eu, de verdade, galera, deixei por R$ 47, ele pode ser muito maior esse investimento aqui, mas eu deixei por R$ 47 para o máximo de pessoas entrarem e destravar a comunicação. Então, faz esse investimento em você, Letícia, é sobre você, viu? É investimento em você. Pessoal, eu vou saindo aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Olha, 25 pessoas, ficar mantendo de 20 a 25 pessoas aqui por quase 2 horas, não é pouca coisa, viu? Então, obrigado pela atenção de vocês, por vocês estarem aqui perguntando, se envolvendo nesse conteúdo e apliquem. Muita coisa que eu passo aqui para vocês é aplicável. Eu tô pensando, o que vocês acham? Eu tô com um roteiro aqui que eu não apliquei hoje porque eu fui respondendo a pergunta da galera. Mas eu tô pensando de amanhã trazer um assunto para vocês que se chama Pilares da Supercomunicação. O que vocês acham desse assunto? E aí eu vou trazer alguns tópicos aqui que vai servir tanto para comunicação interpessoal quanto falar em público. Pilares da Supercomunicação. O que vocês acham desse assunto ser amanhã? Se tiver uma taxa de aprovação boa aí,
amanhã, 7h30, estaremos aqui. 7h15 ou 7h30. Eu já tentei muito 7 horas em ponto, viu, galera? Mas às vezes é complicado, porque às vezes 7 horas eu tô ainda resolvendo o problema. Então, de 7h30 é mais confiável eu estar aqui. Pilares da supercomunicação. Fechado? E eu acredito também que para muita gente chega em casa, vai preparar o jantar, 7h30 fica mais tranquilo para a pessoa. Eu acho. Eu já percebi que quando eu começo 7 horas, tem gente que ainda está preparando o lanche, ainda está preparando o jantar. Então, 7h30, amanhã, 7h30, pilares da supercomunicação. Fechado? Então, já convida quem sente dificuldade, já fala assim, ó, tem um professor de comunicação ali que eu sigo, amanhã ele vai falar um assunto muito bacana. Então já se prepara aí, já chama, já convida pai, mãe, tia, sogra, nora. Tô brincando. Convida quem você gosta. E professor, isso foi uma piada? Acho que foi, eu achei graça. Vamos lá, amanhã eu estarei aqui e a gente vai falar sobre a supercomunicação. Tchau, galera. Até mais.